Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos continuar a falar sobre TDAH, solidão e incompreensão. Então, vem entender como estigmas e isolamento afetam a nossa autoestima, saúde física e mental desde a infância até a vida adulta. Oi, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto, criadora do Tribo TDAH, e essa é a segunda parte do episódio sobre solidão e incompreensão. Se você não ouviu a primeira parte, volta um episódio, que a gente vai estar te esperando aqui, tá tudo certo. Ouve no seu tempo. Mas antes de começar o episódio, eu tenho alguns recadinhos bem importantes. O primeiro deles é que agora, em setembro, a gente tem o Encontro Nacional da Tribo TDAH, é o nosso terceiro encontro, e você está convidado a participar. Para participar, você precisa ser um TDAH Hyper, um apoiador da Tribo TDAH. Então vai lá em apoia.se/Tribo TDAH, porque além do encontro nacional, você também tem direito a um grupo secreto, você também pode votar nos temas dos episódios. Esse episódio foi escolhido pelos nossos TDAH Hypers, você participa das gravações de roda de conversa, você ouve o seu nome nos episódios, você recebe os episódios adiantados. Os TDAH Hypers já estão ouvindo esses episódios, os 3 episódios sobre solidão, muito tempo antes deles estarem disponíveis para todo mundo. E também você recebe parabéns no mês do seu aniversário. E os aniversariantes desse mês são: no dia 15/9 tem Adriana Leopold, dia 19 de setembro tem Maeli e dia 21 Bruna Barlac. Parabéns, 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 muitas, muitas, muitas felicidades e beijos especiais da Tata. E o último recadinho é que finalmente a Tribo TDAH tá no YouTube. Procura lá, @TribuTDAH, e você vai encontrar todos os conteúdos, desde shorts, vídeos até 1 minuto, vídeos com um pouquinho mais de 1 minuto e episódios completos do podcast. Se você ouvir por lá, quem sabe você ajuda a gente a monetizar podcast, porque além dos apoios, não tem nenhuma plataforma de podcast que paga o conteúdo, então tudo que eu faço é gratuito. Se de repente você assistir os episódios por lá, ouvir os episódios por lá, de repente eu consigo, quem sabe, monetizar. Bom, vamos pro episódio. Como eu avisei no último episódio, eu preciso dar um alerta de gatilho antes de começar, porque obviamente, a gente está falando sobre solidão e incompreensão, então são conteúdos sensíveis, pode mexer com sentimentos, você pode talvez não tá num momento bom, de repente tem alguns episódios desse tipo que as pessoas vêm me falar que elas choram depois, então talvez não seja um melhor episódio para você ouvir num lugar público, talvez acompanhado de lencinho, se você for uma pessoa que costuma chorar ouvindo episódios, por exemplo, e esses episódios, esses 3 episódios da sequência podem conter gatilhos, então eu vou falar sobre depressão, bullying, suicídio, automutilação e coisas assim, então ouça com parcimônia no seu tempo, o episódio vai estar aqui para você ouvir picadinho quando você quiser, ou de repente se você não quiser ouvir agora, parar e voltar daqui a algum tempo, tá tudo bem, faz no seu ritmo. No último episódio, a gente falou sobre o que é a solidão e como isso impacta no TDAH. Hoje, nesse episódio, como eu havia dito no episódio anterior, a gente vai falar sobre uma timeline dessa solidão e dessa incompreensão. Como ela começa na infância, o que acontece na adolescência e depois na nossa vida adulta. E eu tenho uma parte especial para falar que eu achei muito interessante, porque a solidão afeta mulheres, cis, trans e pessoas que foram socializadas como mulheres de uma forma um pouco diferente também. Então é isso que a gente vai falar nesse episódio. E como eu já avisei no episódio anterior, tudo que eu falo é baseado em estudos. Eu já citei todos os nomes dos estudos no episódio passado, mas de qualquer forma, todos eles estão nas notas dos episódios, junto com vários outros links que eu usei de referência. Prontos pra viagem no tempo? Vamos lá! Eu acho que não vai ser nenhuma surpresa se eu começar o episódio falando que pesquisas e estudos com criança descobriram que o TDAH é associado com déficits de adaptação social e funcionamento nessa adaptação social. Então, crianças com TDAH já são percebidas como mais solitárias desde a infância pelos pais.
geralmente tem figuras parentais que se preocupam mais justamente por observar que aquela criança está sempre sozinha, ou tem poucos amigos, ou de repente tem uma festinha e ela não é convidada para a festinha, ou quando ela faz uma festinha, talvez de aniversário, poucas crianças vão porque tem poucos amigos, e especialmente durante períodos mais estressantes, o TDAH pode ser considerado um fator de risco para o estresse pessoal e social nas crianças. Mas apesar disso, apesar da gente ter maiores problemas de socialização com os nossos pares, com outras crianças, ou seja, quem tem TDAH vai conseguir associar bem mais fácil com outras crianças que têm problemas disruptivos ou algum diagnóstico de neurodivergência ou algum diagnóstico. Então, sabe quando você encontra aquele seu grupinho e aí depois de um tempo você percebe que provavelmente não tem ninguém que é neurotípico naquele grupinho? Isso vem desde a infância. É muito mais fácil a gente com TDAH, e eu sentia muito isso na minha infância. Eu achava engraçado, eu falava assim, que eu não tinha muitos amigos, eu tinha poucos amigos, mas eu era a rainha do grupo dos excluídos, porque eu juntava um monte de gente que também era excluído como eu, que as pessoas não gostavam ou que as pessoas tinham mais dificuldade para se adaptar junto com os grupos e as outras crianças, e a gente formava um grupinho. E aí eu ia meio que juntando essas pessoas e formando um grupinho nosso, pelo menos é a sensação que eu sempre tive. E isso vem muito da nossa neurodivergência. Talvez os meus amigos da infância não fossem neurodivergentes, mas de alguma forma eles tinham os mesmos problemas de socialização que eu tinha. Eles também sofriam bullying, ou eles também eram, de uma certa forma, desajeitados nesse trato social, e a gente se juntava. E isso os estudos mostram que é um tipo de até proteção contra esse sentimento de solidão. Mas tem uma coisa bem interessante que chama viés ilusório positivo. No original, nos estudos, chama Positive Illusory Bias, que é justamente quando, às vezes, a gente superestima quanto aceito a gente é na sociedade ou num grupo. E as crianças têm muito isso. Às vezes elas acham que elas têm muito mais amigos do que elas realmente têm, ou que elas são muito mais aceitas do que elas realmente têm. E a gente sabe que, especialmente com crianças com TDAH e autismo, isso pode acontecer de uma forma, assim, falando bem prático. Quantas vezes você que está me ouvindo já riram da sua cara e você riu junto, mas você não entendia, especialmente na infância, que as pessoas não estavam rindo com você, elas estavam rindo de você. Demora, às vezes, muito tempo pra gente entender isso, tanto no autismo quanto no TDAH, quanto especialmente quem tem os dois, ou a combinação do TDAH. Então, às vezes, a gente demora um pouco para perceber que talvez os nossos amigos não sejam tão amigos assim, ou talvez as pessoas, quando a gente acha que estão fazendo uma brincadeira, às nossas custas e não se divertindo com a gente. Existe uma teoria também nos estudos que fala que talvez crianças com TDAH tenham um sentimento menor de solidão, justamente devido a esse viés de autopercepção, que de uma certa forma protege a gente, protege os nossos sentimentos, sentimento de solidão, de isolamento. É uma máscara, é um masking, que vem associado com o TDAH e com a solidão. O que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, uma criança com TDAH comparada com outra criança sem TDAH que tem as mesmas skills sociais, que tem as mesmas habilidades sociais. Vamos supor, o neurotípico é um TDAH e os dois têm mais ou menos a mesma dificuldade de socialização. A criança com TDAH vai achar na cabeça dela que ela é bem mais popular e é bem mais competente nas habilidades interpessoais comparado com, por exemplo, o que o professor percebe dela na sala de aula. O professor pode achar que ela é uma criança super solitária, que ela não tem amigos, mas a criança com TDAH vai achar que ela é super popular. Em compensação, a criancinha neurotípica com as mesmas dificuldades de socialização da criança com TDAH vai perceber que
que ela é mais isolada. E então, esses estudos mostraram que o quanto a criança neurotípica se avalia e quanto o professor avalia essa criança na sala de aula, quanto a solidão e o isolamento dela, esses relatos batem muito mais do que os relatos da criança com TDAH comparado com os relatos do professor e da professora. E claro que é muito possível e até bem provável que para algumas crianças esse efeito dessa rejeição pelos coleguinhas, pelos amiguinhos, vai se estender ao longo da vida. Vai prejudicar o nosso desenvolvimento, especialmente de desenvolver competências sociais que a gente vai precisar e habilidades sociais que a gente vai precisar ao longo do resto da vida. E também vai prejudicar o nosso funcionamento social e em muitos domínios da vida. A infância é justamente o primeiro passo para um monte de coisa que a gente precisa aprender. E precisa desenvolver. E muitas vezes a gente já começa tropeçando na infância justamente nessa parte social. Então é meio óbvio, falando isso, que existe uma tendência muito maior para crianças com TDAH estarem sob o risco de se tornarem adultos mais solitários, mais isolados, mais sozinhos. Um desses estudos, inclusive, fala uma coisa bem interessante. Ela é triste, mas ela é bem interessante, que crianças que mascaram menos o TDAH, que elas têm... eles falam níveis maiores de TDAH, mas a gente sabe que não é uma questão de nível, é questão de quanto a gente sabe ou não mascarar, ou quanto a gente é muito desatento, muito hiperativo, muito impulsivo, enfim. Mas que na idade, aos 5 anos de idade, quando a gente tem essa experiência de isolamento social, significa que as probabilidades de nós sermos pessoas mais solitárias, a partir dos 5 anos de idade, se você é uma criança mais solitária, você tem muito mais probabilidade de, nos 7 anos seguintes, continuar sendo solitário e continuar, às vezes, até mais solitário do que você é na infância. Então, não sei se eu seria mais ou menos no período de, a partir dos 5 até mais ou menos uns 12 anos de idade. E aquelas crianças que tiveram mais dificuldades emocionais, especialmente aquelas que frequentam escolas maiores, escolas grandes, elas tiveram maiores problemas e sofreram mais isolamento social. Mas o ponto positivo é que isso vai melhorando e diminuindo com o tempo. Mas justamente essas crianças que foram cada vez mais isoladas entre os 5 e os 12 anos de idade, elas obviamente têm um impacto mais negativo na vida delas, especialmente na socialização. E isso vai refletir na vida adulta. Isso vai ter um impacto negativo na nossa vida adulta depois. Porque não tem muito como fugir, né? Continua sendo a nossa vida. As coisas que a gente passa, a gente vai, querendo ou não, carregar para o resto da nossa vida, essas experiências. Mesmo com muita terapia. Por isso que terapia é importante, para o psicólogo é importante para trabalhar essas coisas. Mas, de uma certa forma, isso afetou a gente. Então, se a gente teve essas dificuldades entre os 5 e 12 anos de idade, independentemente de dificuldades de saúde mental que a gente possa ter ou não antes disso, lá para os 18 anos, quando a gente tem TDAH, a gente vai ser muito mais provável de ter uns sintomas de TDAH muito mais aflorados e talvez até apresentar algum tipo de transtorno de conduta. A gente vai se sentir mais solitário, ser menos otimista até sobre a nossa carreira, as nossas escolhas de vida para o futuro e de trabalho e faculdade que a gente vai fazer, e até ter uma probabilidade maior de ser menos fisicamente ativo e ser uma pessoa mais isolada e, consequentemente, então a gente tem uma tendência a ser mais inerte, mais ocioso, até uma pessoa talvez mais prostrada na vida. Só que assim, você percebeu que eu já me adiantei um pouquinho. Eu tava falando dos 5 aos 12 anos de idade, da infância de uma forma geral, e aí depois eu fui para os 18, mas calma, tem todo um período entre isso, tem toda a adolescência. E vários estudos demonstraram que adolescentes com TDAH, eles são muito mais frequentes os casos de ter mais sintomatologia depressiva, sentimentos de isolamento e até uma qualidade
pior das nossas amizades. Então, justamente essa junção dessa amizade ou da falta de amizades ou uma qualidade pior do tipo de amizade que a gente tem e essa solidão que se relaciona a esse isolamento que a gente sente, eles são um indicativo e até um mediador dessa relação do nosso TDAH com sintomas depressivos. A solidão é muito associada com depressão nos adolescentes com TDAH. E isso pode ser importante, até uma consideração bem importante, quando a gente vai tratar esses sintomas de depressão, quando a gente vai mandar, por exemplo, esse adolescente indicar para um psicólogo ou até para um psiquiatra, porque é importante perceber isso, que justamente esses sintomas de depressão são muito mais frequentes em jovens que têm o diagnóstico de TDAH ou que têm qualquer indicativo de características de TDAH, mesmo que não tenha sido diagnosticado ainda. Então, pode ser até um indicativo para um diagnóstico. E os nossos relacionamentos com os nossos colegas, os nossos amigos na adolescência são especialmente preocupantes justamente por causa dessas dificuldades sociais que os jovens com TDAH têm. Por exemplo, adolescentes e jovens com TDAH têm uma experiência de níveis muito maiores de dificuldades em relacionamentos comparado com quem não tem TDAH, especialmente com quem é neurotípico. Por exemplo, a gente tem mais dificuldades de fazer amigos. A gente tem um grupo de amigos que é significativamente bem menor. A gente é frequentemente mais rejeitado pelos nossos colegas e até por amigos. A gente tem interações com colegas que elas são bem piores tipos de interações, as qualidades delas. A gente tem amizades que elas são muito menos recíprocas, ou seja, muitas vezes a gente se doa mais para quem a gente considera amigo e a pessoa não considera a gente tão amigo assim. A gente frequentemente é deixado de lado nas atividades escolares, por exemplo, aquelas pessoas que são escolhidas por último nos grupos e nas atividades de escola e nos jogos, por exemplo, e para time. Também somos menos satisfeitos com os grupos de amigos e colegas que a gente tem na adolescência. A gente tem maior probabilidade na adolescência de nos auto-perceber como tendo piores qualidades positivas e mais qualidades negativas com relação às nossas amizades. Às vezes até comparativamente, a gente se percebe sendo pessoas piores e mais negativamente. A gente parece pra gente mais negativo comparado quando a gente se compara com amigos também. E tem um dado muito importante que ele é muito triste, que esses estudos trazem, é que pessoas com TDAH têm uma chance 40% maior de ser vítima de bullying na adolescência. Isso sendo que até 50%, metade dos jovens com TDAH no mundo inteiro tem problemas de relacionamentos sociais significativamente maiores comparado com quem não tem TDAH, com neurotípicos especialmente. Mas lembra quando eu falei da qualidade das amizades? Isso vem um problema também de conceito do que TDAHs acham que é um melhor amigo versus ou comparado com o que um neurotípico acha que é um melhor amigo na adolescência. E um desses estudos fez justamente essa pergunta. Para você, o que é o seu melhor amigo? Quem é seu melhor amigo? Qual qualidade o melhor amigo precisa ter? E eu achei extremamente interessante que alguém chegou nesse ponto. Porque adolescentes com TDAH interpretam o melhor amigo como alguém que é divertido e que vai ser uma pessoa com quem ela vai poder se entreter junto no mesmo nível. Enquanto, comparativamente, os neurotípicos veem o melhor amigo como alguém que dá suporte emocional e senso de segurança. Então, dá para perceber
como são duas coisas completamente diferentes. Quando a gente, especialmente com TDAH, ou com autismo, ou com alguma neurodivergência, a gente deveria estar procurando justamente alguém que dê um suporte emocional pra gente, uma segurança, que seja alguém com que a gente pode contar nos momentos mais difíceis, a gente engole isso e tenta suprimir essa parte de todas as nossas dificuldades, porque a gente acha que quanto mais divertido a gente for, mais as pessoas vão gostar da gente. Então é uma diferença absurda desse conceito de a gente acha que ser melhores amigos, a gente tem que ser divertido para outra pessoa e a pessoa tem que se divertir com a gente, e para elas serem nossos amigos, elas têm que ser pessoas divertidas, e quanto para outros adolescentes que são neurotípicos, ela é uma coisa muito mais profunda. É sobre suporte emocional, é sobre senso de segurança, é sobre se sentir acolhido com alguém que não vai te julgar. Então, talvez não seja uma surpresa falar que justamente essa diferença vai contribuir com um aumento desse sentimento de solidão internalizada e esses sintomas de depressão que a gente começa a carregar desde a adolescência. E eles podem ter um impacto crucial no nosso funcionamento emocional quando a gente tem TDAH. E justamente por isso, adolescentes com TDAH têm um aumento de risco muito maior de vitimização. Como eu já disse, vitimização inclusive de bullying. Porque várias pesquisas e estudos mostram que essa menor qualidade, essa baixa qualidade de amizades que a gente tem, faz com que a gente tenha muito mais experiências de estresse ou de algum tipo de sofrimento ou angústia ou até nas nossas dificuldades. Então isso vai ter efeitos mais negativos e aumentar a probabilidade de sintomas depressivos em uma proporção bem maior comparado com pessoas neurotípicas, por exemplo. E por que eu tô falando tanto de sintomas depressivos? Porque adolescentes com TDAH têm um risco 5 vezes maior de ter depressão comparado com quem não tem TDAH. Alguns estudos mostraram que as taxas de depressão em pessoas jovens com TDAH tem uma variação de 9,3% a 40,7%. É muito grande. Até 40% de pessoas com TDAH, quase 41%, podem ter sintomas depressivos ou podem começar a desenvolver depressão na adolescência, justamente por causa desses sentimentos de isolamento, solidão que a gente tem, ou pela pior qualidade de amizades, ou por ser deixado sempre de lado. A gente desenvolve depressão no TDAH em uma taxa entre 5,4% a 8,9%. É uma taxa bem grande para pensar que a gente começa a desenvolver já na adolescência. E isso impacta, nos estudos mostraram, justamente uma taxa muito maior de hospitalização em alas psiquiátricas ou em hospitais por causa de sintomas depressivos ou por causa de consequências negativas dessa depressão. E mesmo no começo, entre a infância e a adolescência, aquela pré-adolescência, existe um estudo que ele falou que pessoas jovens com TDAH entre 10 e 14 anos de idade, eles falam que eles têm uma taxa de solidão significativamente maior e mais profunda, mais impactante comparado com crianças pré-adolescentes da mesma idade sendo neurotípicos. Então, pessoas com TDAH têm uma tendência a ter mais dificuldades sociais e nesse funcionamento social e na nossa relação com os nossos colegas, ou nossos amigos, ou as outras pré-adolescentes da nossa sala de aula, por exemplo. Então, a gente enfrenta mais rejeição, justamente, dos colegas, dificuldades sociais, e especialmente começa aí aquele sentimento de que a gente é diferente. E eu não sei quanto a você, pelo menos para mim, foi um sentimento que me acompanhou a vida inteira. Eu podia não saber do meu diagnóstico na época,
mas eu sempre tive a certeza, no fundo da minha alma, que eu era diferente de todo mundo. Que eu não era igual às outras crianças. E isso me incomodava. Eu tenho certeza, na verdade, não é nem eu acho. As minhas primeiras máscaras sociais começaram a se desenvolver por causa disso. Porque eu queria ser como todo mundo, eu não queria ser deixada de lado, eu não queria ser a criança estranha, a criança que sofria bullying, a criança que as outras meninas deixavam de lado porque eu brincava mais com meninos, porque eu era muito hiperativa, ou que eu tinha um jeito diferente. Então, as minhas primeiras máscaras sociais começaram ali, para tentar conter quem eu era e ser um pouquinho mais parecida como todo mundo. E eu chorava porque eu não conseguia ser como todo mundo. Por mais que eu tentasse, carreguei durante a minha vida inteira esse sentimento de eu sou diferente. E por mais que eu tente, eu não consigo esconder isso das pessoas. E isso faz com que, na vida adulta, quando a gente tem TDAH, esses sentimentos de solidão e de sofrimento sejam persistentes desde a nossa infância, especialmente quando esses sentimentos a gente começa a associar eles com as deficiências que o TDAH traz para as nossas vidas, ou até os problemas de saúde mental, saúde física que a gente tem por causa disso, os autocuidados que a gente muitas vezes deixa de lado por não se sentir bem, esse sentimento que a gente é diferente, que a gente carrega a vida inteira. E isso vai tendo consequências. A gente às vezes se deixa de lado, deixa de se cuidar. Muitas vezes a gente acha que a gente não vale a pena cuidar mesmo, vai do jeito que tiver, eu não preciso ficar me preocupando comigo mesma, por exemplo. E isso às vezes pode acontecer vindo justamente dessa solidão que a gente sente desde a infância, passando pela adolescência. Porque é uma bolinha de neve, ela vai acumulando. E aí a gente chega na vida adulta, carregando toda essa bagagem. Então, adultos com TDAH, a gente tem uma experiência com maiores dificuldades, que incluem, por exemplo, a pior qualidade dos nossos relacionamentos, e aí começam outros tipos de relacionamento também. Entram relacionamentos não só de amizade, como relações familiares, como a gente interage com as outras pessoas da nossa família, relacionamentos amorosos, românticos, parceiros, por exemplo. A gente tem um pior funcionamento conjugal, as relações de casal são piores, tem mais problemas. A gente tem menos suporte social quando a gente precisa. Então, muitas vezes, quando a gente mais precisa de apoio, é quando a gente menos tem ou quando a gente não sabe com quem contar para isso. E a gente, por causa disso tudo, a gente tem uma frequência muito maior, uma probabilidade muito maior de ser pessoas solteiras ou divorciadas, ou ter muitos relacionamentos e múltiplos casamentos e divórcios ao longo da vida, justamente porque os efeitos das nossas características e dos sintomas do TDAH, eles são, de certa forma, cumulativos. A gente vive vidas mais solitárias comparado com outras pessoas. E, especialmente, quanto mais velho a gente fica, a gente vai virando adultos mais velhos com TDAH, depois terceira idade com TDAH e velhice, enfim, a gente vai se alienando das pessoas e as pessoas vão se alienando da gente. Então é muito comum que, especialmente pessoas mais velhas, terceira idade ou uma velhice mais avançada, sejam pessoas com TDAH mais sozinhas, porque elas se alienaram, ou seja, se excluíram ou excluíram das vidas delas as pessoas do ciclo social. Elas foram se isolando mais e se isolando das pessoas mais próximas delas ao longo da vida. Então lembra quando eu acabei de falar que é uma experiência cumulativa, que a gente vai, que o TDAH ele vai se acumulando? É nisso que eu tô falando. Essa experiência que a gente vai acumulando ao longo da vida, dessas dificuldades relacionadas de rejeição, ela vem, de uma certa forma, bem cruel até, corrigir aquele viés
ilusório que a gente, às vezes, tinha na infância. Porque na infância, eu tinha uma professora que falava que era o óculos cor-de-rosa. Que era um óculos cor-de-rosa que você via tudo de uma maneira positiva. Então, lembra que eu falei que lá na infância, muitas vezes a gente tem um viés ilusório, que as coisas são muito melhores do que elas parecem? Então, toda essa experiência acumulada, que a gente vai se isolando ou sendo isolado durante a vida inteira, faz com que na velhice, ou quando a gente já está adulto, mesmo que seja jovem adulto, a gente percebe que não, a gente não tem, a vida da nossa vida não é tão legal assim, a gente não tem mais esse viés. Então esse viés ilusório vai meio que se corrigindo ao longo da vida pelos tropeços que a gente é obrigado a dar por causa da neurodivergência até. E é até interessante que alguns estudos falam que se associar com outras pessoas semelhantes, parecidas, iguais a gente, pode ficar, sim, mais difícil na vida adulta. Até por causa desses nossos papéis sociais da nossa vida adulta. Por exemplo, cônjuge, trabalhador, colega de trabalho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando na infância parecia mais fácil fazer amigos e na adolescência, de uma certa forma também, quanto mais velho a gente fica, mais difícil é fazer amigos. A gente tem muito mais dificuldade, assim, onde que a gente vai encontrar esses amigos? Vai ser, por exemplo, no grupo de trabalho ou amigos em comum? É bem mais trabalhoso encontrar alguém com quem você pode ser amigo e falando por experiência própria, é muito mais trabalhoso. Quando você é amigo, quando você é criança, parece que você encontra uma criança e você fala, vamos ser amigos. E aí vocês já são melhores amigos em 5 segundos. Pelo menos é a impressão que eu tenho de infância, assim. Mas aí, quando você é adulto, não. Você encontra várias vezes a pessoa, tem vários eventos sociais e tem todo meio que um ritual que adultos têm que passar para serem amigos de outras pessoas que elas nunca viram na vida. Então dá muito mais trabalho fazer um amigo novo. Ainda mais quanto mais idade você tem. Então, às vezes, é muito mais fácil você ficar com os amigos que você tem. Porque, além de dar trabalho, muitas vezes essas relações são muito mais supérfluas também. Até chegar num nível de amizade que seja uma amizade mesmo e não pessoas só, sei lá, conhecidas, que se consideram amigas. Então, esse funcionamento social pior que a gente tem, que pode ser explicado pelo TDAH, também foi ligado, em alguns estudos, à pior qualidade de relacionamentos. E tem algumas coisas que os estudos listaram que tem um efeito modesto e moderado, de uma certa forma, que estão associados dos sintomas de TDAH e essa solidão que os adultos vivem. Como, por exemplo, pessoas que nunca foram casadas ou divorciadas, ou ter uma família menor, ou um grupo menor de amigos, por exemplo, ou uma rede de apoio que ela é menor, ou não ter esse apoio, essa rede de suporte, não sentir que a gente tem. Mas, por outro lado, teve um estudo que falou uma coisa bem interessante, que o estado civil, se a pessoa é solteira, casada, divorciada, ou está no 4º, 5º casamento, com um monte de divórcio acumulado, na solidão em si, parece que isso não tem um efeito muito significativo do seu status social. A gente não necessariamente se sente mais sozinho, dependendo do tipo de relacionamentos que a gente tem ou já teve. Mas aí, pensando em tudo isso que eu falei até agora, lembrando que no começo do episódio eu disse que a gente ia falar sobre mulheres? Então, isso tudo que eu falei até agora, o buraco é muito mais embaixo. Se você é uma mulher cis, uma mulher trans, uma pessoa não binária, talvez mais alinhada com o feminino, ou se você em algum momento da sua vida foi socializada como mulher. Porque eu vou usar o termo mulheres de uma forma geral, mas, gente, quando eu falo mulheres, eu tô tentando falar sobre tudo isso, mas se eu for repetir, pessoas socializadas como mulheres, mulheres cis, mulheres trans, pessoas não binárias, ou pessoas alinhadas ao feminino, toda vez que eu for falar mulheres vai ficar muito grande. Então, vamos resumir. Eu vou usar mulheres, mas eu tô querendo dizer tudo isso, tá bom?
Enfim, pessoas socializadas como mulheres com TDAH são particularmente mais vulneráveis a problemas de saúde mental, saúde física e a adversidades, especialmente desde o começo da vida. Em comparação com mulheres neurotípicas, quem tem TDAH tem uma tripla prevalência, ou seja, 3 vezes mais chances de ter insônia, dores crônicas, ideações suicidas, histórico de abuso sexual na infância ou desde a infância, TAG, ou seja, transtorno de ansiedade generalizada. Inclusive, eu acabei de ter o meu diagnóstico de TAG, inclusive comecei a tomar medicação para TAG agora, e tem 2 vezes mais chances de ter problemas com abuso de substâncias, ser uma pessoa fumante, ter transtorno depressivo, ter a experiência de ter sido uma criança abusada na infância, sofrer abusos físicos, ou seja, violência doméstica, e também está ligado a 2 vezes mais chances de ser uma pessoa que em algum momento da vida teve a experiência de viver na pobreza extrema. A maioria das mulheres nos estudos descreveu que a solidão vem dessa dificuldade de manter as aparências e até de uma luta constante de manter a máscara e mostrar para as pessoas em volta que tá tudo bem, que ela consegue dar conta de tudo que as pessoas acham que ela precisa dar. E elas sentem que elas precisam manter essas aparências, manter essa máscara, mesmo que elas sintam que dentro delas e o resto da vida delas está ruindo por completo, especialmente sob o peso que o TDAH coloca em cima disso tudo. E quando essas lutas que a gente tem são internalizadas, quando essas dificuldades que a gente tem, a gente mantém elas internas, isso faz com que muitas mulheres com TDAH desenvolvam sentimentos de autoculpa e também de uma baixa autoestima, ou seja, a gente se culpa muito mais por coisas que às vezes não são nossa culpa, mas a gente pega essa culpa pra gente, a gente acha que é alguma coisa que a gente fez, o que obviamente influencia na nossa saúde mental, especialmente a longo prazo, a piora da nossa saúde mental a longo prazo. As pessoas neurotípicas, elas conseguem, por exemplo, criar listas de se ela não for fazer aquilo, tá tudo certo, tá tudo bem, ela deixa o restante da lista, por exemplo, para o dia seguinte, mas mulheres com TDAH, quando elas têm essa lista e elas não conseguem fazer tudo, ou no mínimo metade do que está nessa lista, elas muitas vezes vão entrar num desespero ou numa crise de ansiedade. E elas vão começar a se culpar e achar que elas são incompetentes. Eu entendo isso. Às vezes você sente que você fez um monte de coisa no seu dia, mas não foi o suficiente porque você começa a se comparar com alguém imaginário. Falar, nossa, eu devia ter feito mais, eu devia ser mais, eu devia conseguir mais. E a gente começa a se achar um lixo. Na verdade, é basicamente isso. Mas a verdade é que a gente coloca muito mais peso nas coisas que a gente precisa fazer. A gente acumula muito mais coisas nas tarefas que a gente precisa fazer e a gente meio que faz uma armadilha para nós mesmas. Porque a gente vai, por exemplo, nessa lista, a gente coloca tanta coisa que a gente não vai ter tempo hábil para fazer aquilo, que a gente está se preparando para o fracasso, porque não vai ter horas no dia para fazer tudo que a gente acha e que a gente espera que a gente consiga fazer. Então isso vai ser inevitável que a gente falhe numa coisa que a gente não tem tempo hábil para fazer. Então isso vai fazer com que a gente piore o nosso foco, a gente não consegue focar nas coisas que a gente precisa quando a gente não está achando que a gente está dando conta do que a gente deveria. Vai, obviamente, trazer problemas de sono, porque você não vai conseguir dormir à noite pensando em todas as coisas que você precisa fazer, os problemas que você precisa resolver, que você não está conseguindo resolver esses problemas, por exemplo. E eu falo isso de experiência própria.
antes de tomar o medicamento, eu ficava noites e noites perdendo sono, pensando justamente nas coisas que eu precisava fazer, que eu não estava dando conta, que eu não estava conseguindo, tentando achar soluções para coisas que eu não sabia o que fazer, por exemplo. E alguns estudos mostram que tem algumas áreas que muitas mulheres com TDAH, onde a gente sente que as nossas habilidades sociais elas são mais fracas, que talvez elas deixem a desejar, por exemplo. Uma delas, por exemplo, é justamente aquela alternância de multitarefas entre trabalho, casa e família. Muitas de nós sentem que elas não conseguem dominar essa alternância. Sentem que é muito mais difícil dar conta de tudo que a gente tem que fazer para nossa família, para nossa casa, para o nosso trabalho ao mesmo tempo. Ou muitas de nós sentimos que a gente é incapaz de pedir ajuda ou afirmar essas necessidades, que como se pedir ajuda ou pedir falar para alguém que a gente não está dando conta seria um demérito. E a gente sabe que não é, mas é muito mais difícil sentir que a gente não é capaz de dar conta sozinha. E o terceiro ponto é que justamente por muitas vezes não dar conta de trabalho, casa, família, a gente acaba se isolando e sentindo que a gente está muito mais solitária, justamente por não ter nem tempo para essas interações sociais positivas, para sair com as amigas, para fazer novos amigos, para só se divertir. Sentir que a gente tá toda hora tão atolada fazendo coisas que às vezes a gente não tem tempo para cuidar de nós mesmas. E a gente se isola e fica cada vez mais isolada. E aí é uma bola de neve, porque a gente não sente que a gente pode pedir ajuda e a gente não tem para quem pedir ajuda se a gente está cada vez mais isolada também. Uma particularidade de pessoas socializadas com TDAH, ou mulheres cis, trans, ou pessoas não binárias, ou pessoas mais alinhadas ao femininos, por exemplo, eu estou falando com TDAH, mas isso pode servir para autismo também, é que de uma maneira mais frequente a gente tá mais consciente dessas nossas conexões com as outras pessoas ao nosso redor. Mas isso é positivo porque a gente tem uma consciência maior para entender se a gente é amigo ou não das pessoas. Geralmente, eu não estou falando todo mundo, mas ao mesmo tempo isso faz com que seja muito mais gritante quão a gente é isolada. Ou às vezes até a falta que isso faz, ou se culpar por ter uma falha para ter as expectativas sociais dos outros, de ser uma pessoa, por exemplo, popular. Então, se a gente tem consciência que a gente não tem uma vida social muito boa, isso às vezes não é legal quando a gente sabe que a gente não é bom nisso, certo? A gente não cria ilusões, mas ao mesmo tempo a gente fica desejando muitas vezes coisas que a gente poderia ter e a gente não tem. E isso faz com que frequentemente leve a uma sensação muito maior de solidão e até algumas vezes transtornos de humor, por exemplo, podem ser causados daí ou ter ser um efeito disso. Então, se talvez esse for seu caso, que você está sentindo que você está lutando contra si mesma nas áreas de humor, de autoestima, ou que você tem uma dificuldade muito grande para interagir com as outras pessoas, ou até se expressar seus sentimentos e se identificar com outras pessoas, talvez seja interessante considerar aconselhamento e terapia e procurar uma psicóloga que te entende, até para melhorar a sua vida social e colocar em ordem as expectativas que você coloca ou que você sente que a sociedade coloca em cima de você e o que é real, o que dá realmente para fazer. Comparativamente, pessoas socializadas como homens ou homens cis, homens trans, pessoas alinhadas ao masculino, tem uma tendência a focar em uma tarefa por vez, fazer uma coisa de cada vez. Mas pessoas socializadas com mulheres, alinhadas ao feminino, enfim, não sentem, principalmente, que elas têm esse luxo de fazer uma coisa por vez.
ter um foco singular, um foco único, especialmente quando a sociedade e as pessoas esperam que a gente carregue esse papel social, até de coordenação social, de administrar a casa, administrar a família, muitas vezes administrar as vidas das nossas figuras parentais e cuidar das figuras parentais. Muitas vezes isso é extremamente comum, mulheres que sentem que elas têm que lidar com várias famílias ao mesmo tempo. A família dos sogros, a família das figuras parentais dela, os próprios filhos, marido, enfim. E isso é um sentimento que tá carregando um monte de coisa ao mesmo tempo e não sente que não pode largar nenhum deles porque fica em cima dos ombros só de uma pessoa, só esse peso. E, gente, isso que eu tô falando, tudo isso veio de estudos científicos, não foi coisa que eu inventei da minha cabeça. Isso tem estudos, inclusive os links estão nos episódios, mas os estudos que falam isso, que isso é um sentimento extremamente comum, que são papéis comuns da sociedade. E isso, obviamente, afeta a nossa saúde física, nossa saúde mental. Então, quando a gente tem TDAH, essas multitarefas, essas responsabilidades de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, especialmente administrar a casa, muitas vezes ela cria também múltiplos problemas pra gente. E quando a gente não consegue fazer isso tudo e fazer direito essas tarefas que a gente precisa, isso faz com que muitas mulheres fiquem exaustas e vai abalar, obviamente, a autoestima. Então, a gente vai achar que a gente não é capaz de fazer isso. Então, a gente vai se culpar ainda mais por não cumprir com essas expectativas. E, obviamente, isso vai drenando a nossa energia, tanto física quanto emocional, e vai deixando cada vez menos energia e força de vontade, até força de uma forma geral, para a gente continuar fazendo as coisas, para a gente trabalhar, para a gente manter os nossos relacionamentos sociais, ou até para a gente coordenar tarefas sociais mais complexas. Por exemplo, interações com outras pessoas. Às vezes a gente não tem simplesmente energia para interagir com os outros, por causa de tudo que a gente vem acumulando. Então é comum que muitas mulheres tenham um shutdown ou na verdade, se isolem socialmente para justamente evitar, como uma forma de escudo, para evitar que elas passem por situações constrangedoras, até por cobranças, por exemplo, de pessoas perguntando como que ela está lidando com as coisas e ela vai sentir que ela não está lidando tão bem quanto as outras pessoas, então ela se isola, às vezes para não precisar passar por esse tipo de situação. Então tem um material que eu encontrei que eu achei bem interessante, que eles usam a expressão forgive and forget, que é perdoe e esqueça. E é justamente isso, perdoe a si mesma e esqueça justamente essa ideia de que você tem que ser uma super pessoa e fazer tudo e ser tudo ao mesmo tempo para todo mundo, para sua família, para pessoa, para o seu parceiro ou para sua parceira, ou para as crianças, ou para o trabalho, ou para todos os papéis que você tem na sua vida, porque não é a sua obrigação e você não precisa fazer isso só. E você não precisa fazer isso sozinha. E eu entendo, justamente os estudos também falam isso, que pessoas socializadas com mulheres com TDAH, a gente tem sim mais dificuldade para expressar as nossas necessidades, expressar que a gente precisa dos outros, que a gente não consegue fazer uma coisa, ou que a gente tá com mais dificuldade até para fazer alguma coisa, a gente precisa de apoio, de suporte de alguém. E muitas de nós, a gente fica esperando por uma mudança, mas ao mesmo tempo, paralelamente, a gente tem medo justamente de pedir essa mudança, ou de pedir ajuda para essa mudança, ou de tomar riscos, porque a gente não sabe quais as consequências de se arriscar. Então isso também é um tipo de coisa que deixa um certo vazio nos relacionamentos sociais, e até na capacidade que a gente tem de se conectar com as outras pessoas. Esse sentimento de achar que a gente consegue fazer tudo sozinha e não contar com os outros, quando os nossos amigos, os nossos parceiros estão justamente lá para apoiar a gente. Às vezes é meio difícil. Às vezes as pessoas acabam percebendo que a gente não está
se abrindo tanto, por exemplo. E aí elas podem começar a achar que é um monte de coisa que, na verdade, não. É problema nós com nós mesmos. E eu sei que é difícil, mas muitas vezes tomar essa iniciativa ajuda a controlar a ansiedade e até controlar o que vai sair de uma situação. O que a gente vai conseguir quando a gente toma esse passo, a gente se arrisca. Então, às vezes, começar pequeno com uma coisa que você precisa mudar na sua vida, mesmo que timidamente, às vezes, pedir por uma coisa que você quer de um amigo, de uma amiga, de um parceiro, de uma parceira, ajuda a construir relações sociais melhores. E até, se você começar, de repente, uma coisa pequena, você consegue construir aos poucos para que isso seja uma coisa maior que você possa pedir no futuro, um suporte, uma ajuda, às vezes, maior que você precisa. E aí você começa passo a passo, aos poucos. Às vezes é dizer, não, eu não consigo fazer mais essa tarefa, já estou sobrecarregada. Às vezes é uma coisa pequena, assim. Então, às vezes é uma coisa só, por exemplo, convidar alguma pessoa que você gosta, um amigo, para ir almoçar num restaurante favorito. Às vezes é simples assim, não ser a pessoa que deixa que os outros escolham tudo e você quer comer alguma coisa e deixa que os outros escolham por você. Ou, às vezes, tomar controle de alguma coisa que você quer fazer. Por exemplo, você quer assistir uma série, hoje vai ser a sua vez de escolher a série, por exemplo, que vocês vão assistir. Que o grupo, ou chamar os seus amigos para o cinema para um filme que você quer ver, por exemplo. Às vezes é uma coisa muito, muito simples assim. Simples assim. E aí vai construindo para coisas maiores, aprendendo a se impor mais também. Porque se impor e impor as suas vontades, as suas necessidades é um problema, é uma dificuldade. E quanto menos a gente faz isso, quanto mais a gente se deixa que os outros passem por cima da gente, mais solitária a gente vai se sentir e mais isolada a gente vai ficando. Então, é isso por hoje. Eu sei que tem muita coisa pra falar. Esses episódios vão ser em 3 partes, justamente porque, nossa, a primeira parte foi enorme. Essa segunda parte eu tinha um monte de coisa pra falar. A terceira parte, no próximo episódio, eu ainda vou falar sobre saúde mental e solidão e até alguns motivos que fazem com que a gente se sinta mais isolado, sobre as nossas habilidades sociais. A gente vai falar também sobre bullying e cyberbullying e também sobre tratamentos e dicas que eu anotei. Vai ter muita coisa no próximo episódio também, gente. Esses episódios estão extremamente complexos, mas extremamente interessantes. Eles são tristes, mas são coisas que a gente precisa falar a respeito. Então é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio. Se vocês gostaram, falem comigo, por favor, nas redes sociais. Eu sou @tributadh em todas as redes. Eu tô no Instagram, no YouTube, no TikTok, eu tô no Blue Sky também. Não esqueçam de dar 5 estrelinhas nos agregadores que você pode dar 5 estrelinhas. Então, lá no Spotify, curte lá no YouTube também, por favor, e se inscreva no YouTube. Não esqueça de se inscrever. No Apple Podcast também dá pra dar 5 estrelinhas. Por favor, isso ajuda bastante o podcast. E se você quer que os episódios continuem, porque eu ainda não alcancei a meta da tribo, ela ainda tá em risco de acabar, por favor, apoie a Tribo TDAH. A partir de R$20 você já entra no nosso grupo secreto, você tem direito ao encontro anual da Tribo TDAH, que vai ser agora em setembro, vai ser incrível. Você participa dos nossos episódios de roda de conversa, você ouve seu nome nos episódios, você recebe parabéns, você recebe todos esses episódios adiantados. E tem um monte de coisa super legal acontecendo lá no nosso grupo de apoio. Então vai lá, apoia.se/TribuTDH. É isso por hoje. Até o próximo episódio. Tem um monte de coisa pra falar. Então até semana que vem. Beijos da Tata. Tchau!
E muito, muito, muito obrigada aos queridos, incríveis, maravilhosos apoiadores da Tributa da H, que fazem todo esse trabalho acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetanos, Caiatura, Rafa, Mari Mendes, Leonardo Loza, Aline Emia, Ricardo Bruno Machado, Bruno Titonelli, Alexandre Maia, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Narcisa Morzar Sodet, Michele, Raquel Romaini, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Malu, Jackson Luiz, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Marcele, Roger Delboni, Zé, Humberto Miranda, Lexo, Gabriel Berto, Sandro Tomiti, Eric Alves, Luísa Carvalho, José Martins, Kiara Campos, Franklin Mello, Vinícius Pais, Maeli, Ana Luísa, Amanda Dias, Vanderlan Costa, Bel Castro, Xenodex, Miriam, Virgílio, Beppe Mitsu, Tamires da Silva, Laís Calazan, Santiago Luz, Alexandra Spinorello, Taína Moreira, Bianca Eunice, Jadson, Marina, Caio Guilherme, Letícia Lisley, Rafael Ribeiro, Andréa Ferraz, Wesley Rueda, Diego Roreia, Adriana Leopoldes, Kaká, Luiz Gustavo, Gustavo Arruda, Gabriela Bueno, Andrei, Sani Marini, Alice Portugal, Mais Santana, Thalita Camargos, Carlos Isa, Giovana Xavier, Paulo Armanelli, Lana Thalita, Éder, Aldalton Silva, Jéssica Machado, Maicon Silveira, Paulo Belotti, Mônica Becker, Wagner Sabado, Marco Antônio, Fernando Finotto, Tereza Cristina, Bruna VM, Nick Taranto, Larissa Alice, Matheus Leiner, Amauri, Renato Ribeiro, Bruna Barlac, Eduardo Padoan, Rafa Brito, Zanlônio, Gustavo Góes, Dan, Alisson José, Michele Menezes, Hernani Júnior de Israeli, Patrícia Elísio, Cristal, Alfredo Neto, Hugo Iazul, Vinícius Carvalho, Guilherme Burjac, Marcelo Biassucci, Mariana Branco, Simone Militão, Anderson Torquata, Ivana, Nayara Ettore, Guilherme Vitor Lux, Natália Gonçalves, Samuel Fabel, Ricardo Watanabe, Clássio Plácido, Rose Almeida, Daniel Andrade, Jairo Victor, Eduardo Maldonado, Gabriel Coda, Marcos Augusto, Sara Gabriela, Gabi Maria Odete, Taili, Luísa Nunes, Luzi Martinez, Ângelo, Eber Pereira, Eduardo, Júlia Maria, Tadeu Silva.